Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vai? Meu nome é Tarek Souza e continuo aqui nesse projeto de leitura da Bíblia Sagrada. Nosso foco hoje é o capítulo 8 de o primeiro livro dos Macabeus. Vamos lá? Os romanos. Judas ouviu falar sobre a fama dos romanos. Disseram-lhe que eles eram valentes e fortes, que tratavam bem a todos os que faziam acordos de paz com eles e que eram amigos de todos os que passavam para o lado deles. Contaram-lhe também das suas guerras e de todos os seus atos de coragem nas lutas contra os gauleses, a quem tinham derrotado e forçado a lhes pagar impostos. Também contaram a Judas como os romanos tinham conquistado a Espanha e ficado com as minas de prata e de ouro que havia lá. Eles planejavam tudo muito bem e nunca desanimavam, e assim tinham conseguido dominar toda aquela enorme região, embora ela ficasse muito longe de Roma. Os romanos tinham vencido todos os reis que tinham vindo dos fins da terra para lutarem contra eles. Tinham esmagado aqueles reis, derrotando-os completamente. E outros reis lhes pagavam impostos todos os anos. Os romanos tinham derrotado Filipe e seu filho Perseu, reis da Macedônia, e também outros reis que tinham lutado contra eles. Antíoco, o grande, rei da Síria, tinha saído para lutar contra os romanos com 120 elefantes, cavalaria, carros de guerra e um enorme e poderoso exército, mas ele também foi derrotado. Os romanos o pegaram vivo, e ele e os que ficaram no lugar dele foram forçados a pagar um imposto muito alto, a entregar reféns e a passar para os romanos as suas mais belas províncias, isto é, a Índia, a Média e a Lídia. E os romanos entregaram essas províncias ao rei Eumenes. Também contaram a Judas que os gregos tinham feito planos de acabar com os romanos, mas estes souberam disso e enviaram um general com seu exército para combatê-los. Muitos soldados gregos foram feridos e mortos, e as suas esposas e os seus filhos foram levados como prisioneiros. Os romanos ficaram com tudo o que os gregos tinham, conquistaram o país inteiro e derrubaram as suas fortalezas. E os gregos ficaram sendo escravos dos romanos até hoje. Todos os outros países e as ilhas que lutaram contra os romanos foram arrasados, e os seus moradores viraram escravos deles. Mas os romanos conservavam a sua amizade com seus amigos e com aqueles que procuravam a sua ajuda. Os romanos têm conquistado os países que ficam perto e os que ficam longe. Todos os que ouvem falar sobre a sua fama têm medo deles. Eles ajudam os que querem ser reis e que pedem a sua ajuda para isso. Eles tiram do poder aqueles que eles querem tirar. Os romanos são o povo mais poderoso do mundo. Apesar de tudo isso, nenhum romano põe na cabeça uma coroa de rei e nenhum põe na cabeça e nenhum veste um manto de púrpura para mostrar que é mais poderoso do que os outros. Ao invés disso, os romanos formaram um senado e 320 senadores se reúnem todos os dias para discutir como resolver os problemas do povo. Todos os anos eles escolhem um homem para governá-los e para governar o império inteiro. Então, todos lhe obedecem e ninguém fica com inveja dele, nem começa com ciumeiras. O acordo com os romanos. Judas escolheu Eupólamo, filho de João e neto de Acos, e Jasão, filho de Eleazar, e os enviou a Roma para fazer um acordo de paz e amizade com os romanos. Assim, os judeus ficariam livres do poder cruel dos sírios, pois eles viram que o reino da Síria estava fazendo com que o povo de Israel se tornasse uma nação de escravos. Depois de uma longa e difícil viagem, Eupólamo e Jasão chegaram a Roma. Eles foram até o Senado e ali disseram aos senadores o seguinte: Judas, também chamado de Macabeu, e os seus irmãos e o povo judeu nos enviaram aqui para fazer um acordo de paz com os senhores, a fim de que possamos entrar na lista dos seus aliados e amigos. Os senadores gostaram da ideia, e o que segue é uma cópia da carta que eles escreveram em folhas de bronze e enviaram a Jerusalém, para que ficasse ali com os judeus como prova de acordo de paz. Que, na terra e no mar, tudo vá bem para sempre com os romanos e com o povo judeu. Que não tenham inimigos e que nunca precisem fazer guerras. Mas, se houver guerra primeiro contra Roma ou contra os seus aliados em todo o seu império,
Então os judeus deverão lutar do lado dos romanos como aliados fiéis, conforme for preciso. Aos que estiverem lutando contra Roma, os judeus não darão nem arranjarão mantimentos, armas, dinheiro ou navios, conforme o que Roma decidir. Os judeus deverão cumprir a sua promessa sem receberem nenhum pagamento. Da mesma forma, se houver primeiro guerra contra os judeus, os romanos irão lutar do lado deles, como aliados fiéis, conforme for preciso. Aos que estiverem lutando contra os judeus, os romanos não darão mantimentos, armas, dinheiro ou navios, conforme o que Roma decidir. Os romanos cumprirão fielmente a sua promessa. São essas as condições do acordo que os romanos fazem com o povo judeu. Se, no futuro, os dois povos resolverem acrescentar uma coisa a este acordo, ou tirar qualquer parte dele, poderão fazê-lo, se os dois povos concordarem. E o que estiver escrito com as modificações é que terá valor. E os romanos disseram também que tinham escrito ao rei Demétrio a respeito das coisas más que ele estava fazendo contra os judeus. A carta dizia o seguinte: por que você está maltratando os judeus que são nossos amigos e aliados? Se eles se queixarem de novo de você, nós defenderemos os direitos deles e lutaremos contra você na terra e no mar. Bem, pessoal, esse foi então o capítulo 8 do primeiro livro dos Macabeus. E aqui claramente se percebe também que os Macabeus, liderados por Judas, tinham uma percepção que era importante fazer alianças com outros povos para manter a paz e aumentar o seu círculo de proteção. Com certeza foi uma medida muito inteligente à época, considerando o poder de Roma em todo o mundo. Eles até comentam aqui no versículo 13, né? Os romanos são o povo mais poderoso do mundo. Então, de fato, foi uma estratégia militar de paz do Estado muito bem feita naquela época. Era isso, pessoal. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até mais. Tchau!